dentro da urgência, e eu vou retomar isso. Bom, então vamos ver uma aula sobre abordagem aí, clínica e diagnóstico de tétano, né, doença tétano. O tétano é uma doença infecciosa, mas ela é não contagiosa e é imunoprevenível, né? A gente tem vacina, mas ela não transmite de uma pessoa para outra. E como que é a doença tétano, vocês devem ter visto em outras unidades, né? Assim, ou vão ver ainda também, existe uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Isso ocorre por quê? Porque essa bactéria, o Clostridium tetani, ela libera toxinas que vão estimular, hiperexcitar, né, o sistema nervoso central, e o paciente vai ter os sintomas que nós vamos ver por causa disso. É uma doença antiga, tem muita coisa de tétano na história da medicina, se vocês forem ver. Na Primeira Guerra Mundial, foi usado como imunização passiva, né? O soro antitetânico foi usado na Primeira Guerra Mundial, muito trauma, né? Muito acidente, né? Por arma de fogo, arma branca, e aí acaba que foi um grande avanço. E na Segunda Guerra, a vacina em si, que é um toxoide tetânico, ela veio a ser utilizada na Segunda Guerra, a partir da Segunda Guerra Mundial, então. A tendência à queda na incidência geral de tétano, isso ocorre muito em função da vacinação e da profilaxia pós-exposição, né, igual a gente viu, a gente já discutiu um pouco. Mas uma vez a doença instalada, é uma doença muito grave, né, uma letalidade superior a 30%, né, das pessoas que pegam tétano morrem. Eu apresentei aquele caso clínico para vocês, real, um paciente que teve um tétano leve, né, e não morreu e saiu bem, mas tem casos bem graves de tétano. A maioria dos casos de tétano que eu vi não morreram, mas ficaram muito tempo no CTI, saíram com algumas sequelas, uma doença extremamente grave. Esse dado aqui está um pouco antigo, mas 2014, 268 casos com 87 óbitos confirmados de tétano notificados. Clostridium tetani é um bacilo gram-positivo anaeróbico e tem a capacidade de produção de esporos. Então, ele entra nessa fase, nessa forma, né, de resistência ao calor, resistência a alguns antissépticos, e pode ficar estável no ambiente por muitos anos, no solo, né, nos objetos aí de baixa oxigenação. Fica o esporo ali quietinho, numa condição de anaerobiose, ele germina e começa a multiplicar. E ele está, inclusive, dentro do trato digestivo dos animais, está em várias... Ele está espalhado no ambiente. Não é muito difícil de erradicar, a gente tem que prevenir mesmo. Então, como é que corre a transmissão de tétano? Né? A introdução dos esporos numa ferida, solução de continuidade da pele, e aí aquela ferida que tem condições de anaerobiose, igual eu falei, ele vai germinar e vai começar a proliferar. Então, quando tem tecido morto, corpo estranho, áreas de baixa oxigenação ou com infecção local, aquele ferimento sujo, né? Tem um risco, então, dele proliferar ali. Já o tétano neonatal, também, hoje bem mais raro, né? Raríssimo, mas é um neonato que é filho de mãe não vacinada. A mãe não tem vacina de tétano, a criança nasce e no coto umbilical tem uma contaminação do esporo e ele multiplica ali e leva a doença sistêmica. O pessoal da roça, às vezes, né, antigo, tinha mania de curar o coto umbilical com terra, com café, sei lá, com alguma substância diferente, pode eventualmente... Fumo, né? Fumo. E pode eventualmente
contaminar ali com esporo de Clostridium e isso levar ao teto neonatal. Isso se a mãe não for vacinada. Então, essa ferida com condições de anaerobiose leva à germinação dos esporos, ele entra na fase multiplicativa de bacilo lá, gram-positivo, e ele começa a liberar essas toxinas. E essas toxinas vão cair na corrente sanguínea, vão disseminar para o sistema nervoso central e periférico, levando às manifestações clínicas do tétano. Essas toxinas elas vão bloquear os receptores dos neurônios inibidores, dos interneurônios inibitórios. Então, ela inibe a inibição, ou seja, os feixes nervosos ficam hiperexcitáveis. Isso leva, então, à hipertonia, à hiperreflexia, aos espasmos musculares, que são os sintomas principais do tétano. E, de uma maneira geral, assim, quase 100% das vezes, o paciente mantém o estado de consciência preservado, né? Ele está alerta, ele entende tudo, ele até conversa, né? Ele não tem um acometimento do sistema nervoso central, ele tem acometimento do sistema nervoso periférico lá nos interneurônios e tal, levando às alterações, os sintomas musculares, digamos assim. O período de incubação do tétano, ele é de 3 a 21 dias, podendo durar mais tempo, dependendo da localização, né, da lesão, da quantidade do inóculo. E os sintomas, eles são descendentes. Então, eu falei, a toxina vai no sistema nervoso central, depois volta para o sistema nervoso periférico. Então, começa com manifestações mais na região cefálica, que é o trismo, e o riso sardônico, que é o trismo, é uma hipertonia do masséter. O paciente fica com aquela hipertonia na face e acaba que puxa as comissuras, parece que está com um riso sardônico, dificuldade de deglutição, aí começa a ter contratura muscular progressiva e generalizada, uns abalos musculares, assim, o próprio músculo, de forma involuntária, começa a ter contrações, né? São esses espasmos. A criança, ela tem dificuldade de mamar, tem choro frequente, pode ter cólicas intensas, né, que são os espasmos musculares mesmo, no recém-nascido, falando assim. Esse paciente vai ter uma rigidez de nuca, uma rigidez de toda a musculatura paravertebral, dificuldade, né, para deglutir. E esses espasmos, eles são desencadeados muito por estímulos externos, né? Pode ser espontâneo, mas pode desencadear por estímulos externos, tipo barulho, principalmente, luz, iluminação, luz solar. Nós vamos ver isso um pouquinho no tratamento. A gente tenta sedar o paciente o máximo, deixa ele no ambiente escuro, sem barulho, põe protetor auricular. Quando a gente entra para examinar, a gente tem que ter todo esse cuidado para não desencadear esses espasmos, porque pode ter complicações por causa desses espasmos. E ainda, além dessas contraturas musculares, dos músculos estriados, ele pode ter hiperatividade do sistema nervoso autônomo. São as desautonomias, né? Uma disfunção do sistema nervoso autônomo. Então, leva uma descarga simpática, às vezes taquicardia, sudorese, hipertensão, hipotensão, febre. Então, são sintomas autonômicos por conta dessa disfunção do sistema nervoso, né, da hiperexcitabilidade. Isso, inclusive, é uma das maneiras que ele vai complicar e pode morrer por um ataque à arritmia, né, enfim. Então, a gente fala que esse período, tanto o período de incubação quanto o período de progressão, são determinantes de prognóstico, de gravidade, né? O que é o período de progressão? Seria o tempo entre o primeiro sinal clínico, que é lá o trismo, lá, discreto, e a primeira contratura generalizada. Então, quanto menor o período de incubação, quanto menor o período de progressão, mais grave é a doença. Por quê? Porque absorveu mais toxina, disseminou mais rápido. Né? E isso, então, se o período de incubação for menor que 7 dias, ou esse período de progressão menor que 48 horas,
Isso significa mau prognóstico. A gente olha isso na história clínica para já pensar numa abordagem mais intensiva. Às vezes o paciente está bem ainda, mas tem um período de incubação muito curto, a gente tem que ter uma vigilância maior sobre ele. Ou período de progressão muito curto. Então, essas infecções, né, pode ser, a gente vê mais nos membros inferiores, né, lesões por tunga, miíase, ferimentos, né, óbvio, ferimentos, quaisquer acidentes, né, mas além disso, aborto provocado, às vezes foco dentário, e às vezes a mordedura de cão, acidente ofídico, né, podem ser focos de tétano, mas às vezes a gente não consegue detectar o foco, né? A gente sempre que chega um paciente suspeito de tétano, a gente tem que fazer um exame da pele, nos membros inferiores, para ver se tem alguma lesão que facilitou a entrada, né, da bactéria ali para poder causar a doença. E vamos tratar essa lesão, se tiver, eu vou chegar lá. Dentre as complicações de tétano, as infecções secundárias, a principal causa de óbito, né? O paciente está internado de CTI, com todo sedado, né? Com ventilação mecânica, ele faz pneumonia, faz sepse. As desautonomias, como eu falei, podendo ter taquiarritmias graves às vezes. Pode ter complicações mecânicas desses abalos musculares, né? Asfixia, por contratura da musculatura cervical ou contratura das musculaturas da respiração, né, diafragma e dos arcos costais, podendo levar a fraturas, inclusive. E isso, então, atrapalhar a ventilação e o paciente ter algum problema ventilatório mais grave, né, hipóxia e tal, por conta dessas contraturas graves. Bom, o diagnóstico tétano, gente, é fundamentalmente clínico. Nós não temos exame que a gente vai pedir para confirmar tétano. Até existe, que está clarinho aí, isolar a bactéria, demonstrar a produção da toxina em macacos, mas isso na prática clínica a gente não faz, nenhum lugar faz. Isso talvez em alguns laboratórios aí, de mais do ponto de vista de pesquisa e tal, mas na prática, chegou um paciente, é o que alguém perguntou na aula, se a gente tem dúvida, o paciente chega com tétano, a gente bate o olho e fala, olha, isso aí é tétano. E aí a gente pega a história, o histórico vacinal, o trauma, né, enfim, e faz esse diagnóstico aí, que é o caso que eu mostrei para vocês lá. Como é que trata tétano, né? Então, tratamento, existe tratamento específico, mas o principal é tratamento de suporte, é sedar o paciente, deixar ele num ambiente com baixo ruído, com temperatura agradável, com baixa luminosidade. Se tiver um foco de infecção, tratar, debridar rigorosamente, né? No bloco cirúrgico, se possível, limpar bem esse foco. Você está tirando ali alguns esporos ou bactérias que estejam ali, né? E dá antibiótico, a gente trata com antibiótico, o antibiótico não vai neutralizar a toxina, mas ele vai matar a bactéria que está viva ali produzindo a toxina, né? Então, o paciente chega com tétano, a gente inicia antibiótico, além de limpar todo o foco, a gente inicia antibiótico para tentar eliminar novas produções de toxina. Então, tem um exemplo, assim, um paciente que chegou numa UPA em Belo Horizonte, ele era catador de lixo, estava carregando o carrinho, veio a faca, enfiou dentro da perna dele, assim, um facão lá, acho que era até dele mesmo, mas sem querer. Fez uma lesão grande na perna. Aí ligaram com suspeita de tétano, aí o médico ligou e falou assim, não, acho que nem é tétano não, o paciente está relativamente bem e tal, acho que é só uma sepse, né, uma infecção. Então. Na hora que, aí foi para o CTI lá, eu estava no plantão, na hora que o paciente chegou, o paciente acordado, tranquilo, nós pedimos para ele mudar de maca, né, na maca do SAMU para a maca lá do CTI. Na hora que ele foi mudar de maca, ele teve uma contratura, um abalo muscular, ficou todo travado, assim, acordado, assim, né?
Aí isso é tétano, assim. Você bate o olho e você fala, não, isso aí é tétano, isso com certeza é tétano. Ele teve um tétano grave, inclusive, esse paciente, no primeiro dia a gente já entubou ele, já pediu a traqueostomia bem precoce, porque é um paciente que vai ficar muito tempo ali, né? E o tubo, né? O tubo com essa rigidez e às vezes a contratura da musculatura pode deslocar o tubo, pode dificultar a ventilação pelo tubo. Então, a gente ceda o paciente e traqueostomiza ele rapidinho para dar um suporte ventilatório adequado e deixa ele ali quietinho para evitar ao máximo que tenha essas contraturas. Aí inicia antibiótico, soro e tal, enfim. Então, ele vai para a terapia intensiva e nós vamos tentar neutralizar a toxina que ele tem ali absorvida, que está livre ainda. O soro antitetânico está indicado, então, para tratamento do teto e até a vacina, né? Nesse caso, que o paciente, né, ele está com teto. Tem a ver com aquela pergunta, se dá tempo, ou seja, vai estimular mais ainda para produzir anticorpo mais rápido, né? Com a vacina e com o soro. Então, aqui nós estamos falando do tratamento do tétano na pessoa que chega com tétano. Então, é suporte antibiótico, soro e vacina. Diferente da profilaxia que a gente já viu, vou passar aqui de novo. Então, obviamente, evitar a exposição, a vacinação de rotina e a profilaxia pós-exposição que nós já vimos. Só para lembrar que isso é uma urgência clínica e cirúrgica. Então, nós vamos avaliar o ferimento, fazer toda aquela limpeza com antisséptico, debridar e ver a indicação de soro e vacina, né? Se for ferimento com risco baixo, mais superficial e tal, ou ferimento com alto risco, mais profundos, com arma de fogo, tecido desvitalizado, queimadura. Então, vamos lembrar, né? Paciente que não vacinou, ele tem indicação de soro vacina se ele tiver um ferimento de alto risco. Fora isso, né, é a vacina. Em alguns casos, nós vamos considerar também o soro, né? Se o paciente for desnutrido, imunodeprimido, idoso, né? Mesmo ele tendo já histórico de vacina, mas uma vacina que não é recente, digamos assim. Então, a pessoa que está com a vacina em dia, em geral, ou você faz só um reforço de vacina, mesmo em acidente grave, ou não precisa fazer nada, né? Se for a menos de 5 anos. Então é importante, eu já volto a dizer isso, a gente pensar no teto antes que ele ocorra, né? Então as pessoas aí, trabalhadores, crianças, jovens e adultos, têm que estar com a vacinação em dia. Parece simples, né? Mas tem muita gente com a vacina atrasada. Então é isso, sobre tétano, é uma aula mais rápida, a gente já viu alguma coisa de tétano.